Bem, pessoal, hoje mais uma vez quero falar a vocês sobre o Deus da compaixão e da misericórdia. Deus é misericordioso e por isso que a gente não é consumido. E eu penso que devemos apelar mais para a misericórdia do Senhor. Sua justiça, ela é boa, de fato, sua justiça, ela vai aonde os humanos não vão, porque a justiça do Senhor, ela vai, parece que alguns seres humanos pensam que não vão passar pelo juízo, mas vão, e precisamos então da misericórdia do Senhor. Hoje quero falar a vocês sobre Deus ser também um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. E eu penso que apelar para essa compaixão, para essa misericórdia, vai garantir vitória para você. Pensando nisso, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26 a 27, a palavra do Senhor, ela vem falando para a gente justamente sobre nós termos essa misericórdia do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 21 em diante. Diz assim, ó: edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocausto e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Veja que essa história que a gente percebe aqui dos levitas, a gente percebe essa história aqui de como Deus tem cuidado do seu povo, versículo 26 e 27 ainda do capítulo 21, ah, Deus tem dado vitória, Deus usa ali o inimigo até para punir Israel. Nenhum homem na história bíblica, e quando eu leio esse texto aqui, alcançou tanta compaixão, misericórdia divina como Davi, irmãos. É um fato de que Davi foi muito agraciado pelo Senhor. Diante das atrocidades que fez, parece que quando olhamos o ministério do rei Davi e olhamos o ministério de Saul, Davi fez muitas atrocidades, tantas quantas Saul, talvez até maiores que ofenderam mais Israel. Eu sei que Saul não foi um rei bom. Eu sei que ele fez muitas coisas erradas, mas quando olho para a história aqui, eu vejo que Davi também fez muita atrocidade. Sabe, irmãos, por que estou falando um pouco das atrocidades de Davi e das lutas que ele teve? Porque eu quero falar da misericórdia do Senhor. Mesmo ele tendo feito todas essas atrocidades, Deus teve misericórdia. Hoje, o meu apelo e minha pregação e a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de você, né? Nós estamos ali orando já há muito tempo pela irmã, o nome dela, Rose? A irmã lá que está doente. E Fernanda, ao orar por ela todos os dias, a Fernanda, né? Nós estamos orando por ela todos os dias. E o que acontece, irmãos? Nós estamos pedindo a misericórdia do Senhor sobre a vida dela, para que Deus tenha compaixão, para que Deus tenha amor pela serva dele, pela ovelha que está ali sofrendo. E eu penso que esse é o clamor que você deve ter também pelo seu filho. Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Eu vejo a Ana sempre orando pelo neto ali, questão dos games, questão das coisas. Também vejo outros irmãos sempre orando pelas famílias aqui. Eu penso que incluir em nossa oração a misericórdia vai nos garantir sermos mais fortes. Será que não está na hora de incluirmos e pedirmos ao Senhor misericórdia pelo esposo, para o esposo? Misericórdia para a filhinha, que às vezes está distante, em outro país, em outro lugar. Misericórdia para que o mal não sucumba, para que ela não sucumba ao mal. Misericórdia ao Senhor é o tema de hoje. E você precisa sair daqui com isso claro na sua vida, de que devemos pedir misericórdia ao Senhor. E nesse tema de misericórdia, eu até deixei aberto aqui, um anjo foi até bom comigo, já deixou aberto. O autor declara que as misericórdias de Deus jamais podem ser totalmente contadas. Quando eu vejo o que a Rose pediu para falar aqui dos evangelhos sinóticos e aqui a Marcos escrevendo a história de Cristo, porque a Ellen White declara, né? Por que que tiveram vários autores que a escrever esse tipo de coisa? É porque, irmãos, lembra daquela canção?
Se o céu fosse um papel e se o mar fosse uma tinta, não daria para escrever todas as coisas de Cristo no céu todo, o mar iria se secar, porque são tantas coisas de Cristo, tantas coisas boas, e o autor declara que a misericórdia de Deus jamais podem ser totalmente contadas. Não daria para escrever as bênçãos de Deus em todo o céu, porque são tamanhas as misericórdias do Senhor sobre a humanidade. Diz Rosalind Goldsmith. Ela também declara, e ela diz o seguinte: poucos homens desejam justiça. A humanidade inteira clama por misericórdia. Oliver Holmes, ele declara que é um fato de que a humanidade toda precisa dessa misericórdia. E eu ainda vou mais a declarar a vocês que os homens procuram estabilidade e permanência nas coisas terrenas. Todos os homens procuram ter estabilidade nas coisas terrenas, mas só encontram nas coisas terrenas mudanças e instabilidade. Nós mudamos nossa vida, nós mudamos nossa perspectiva, nós mudamos nossas coisas. Por quê? Porque o mundo muda. Por não confiarem na misericórdia divina, nós ficamos preocupados. Então eu proponho a você, no meu sermão de hoje, que você saia no dia de hoje confiando na misericórdia do Senhor. Por que falo isso? Porque nenhum homem na história alcança tanta misericórdia como Davi. Deus permitiu que a história desse homem herói, né? Eu olho para Davi como um herói ali, um herói da fé, ele fosse escrita, mas cheia também de altos e baixos. Quando eu olho para Davi, o cara que mata o Golias, mas o cara que mata Golias, mas também o cara que manda matar a mulher do outro, ou manda matar o marido da mulher que ele queria, de Betseba. Sabe? São cheios de altos e baixos. Em uma hora enaltece as proezas de Davi ali, mostrando a forma dele vencer, mas também em outra mostra que Davi ele é cheio de defeitos, mostra a forma crua dos defeitos de Davi, os problemas que ele enfrentava, para mostrar a todos nós, irmãos, quando eu leio a história de Davi, que somos humanos e os nossos erros fazem parte de nossa perfeição. Quando eu vejo isso aqui, mostra para todos nós a mesma disposição de Deus ser compassivo, misericordioso, longânimo, mas ali com o vil pecador que está sofrendo, Deus tem essa misericórdia. Então, hoje, falando a vocês sobre essa misericórdia do Senhor, eu estou levando muito tempo nessa introdução. Existem aqui algumas atitudes do homem que leva Deus a compadecer-se de nós. Como é que eu faço, pastor, para Deus compadecer de mim? Você tem que ter algumas atitudes. E eu vou falar sobre essas atitudes hoje, porque se suas atitudes não forem atitudes para que Deus se compadeça de você, então você vai se configurar no meio daquele povo soberbo. Existem sim algumas atitudes que você tem que fazer para que Deus se compadeça de você. Eu tenho aqui a minha cachorrinha, né? Pedro ganhou um caramelo lá na igreja, só Jesus na causa. Ganhou, a irmã falou: Não, pastor, é pequenininho. A cachorra já está desse tamanho. Aí eu falei: Pequenininho nada, Débora. Olha o tamanho da pata da cachorra. Sabe, irmãos? E ela chega ali, balançando o rabo, tentando. Ela vai se esfregando no chão e tudo. E não tem como não ter dó dela. E você vai e acaba fazendo um carinhozinho nela. Ela, às vezes, ela estava aqui na minha porta, aqui na janela do escritório. E aí ela já fica chorando para eu ir lá fazer um carinho nela, alguma coisa que daqui a pouco eu vou dar a comida e a água dela, né? Tem água lá. Ó, ela já está aqui do lado, é que vocês não estão ouvindo. Sabe, irmãos, ela tem algumas atitudes que me fazem ter misericórdia dela. E quando eu olhei para minha cachorrinha aqui, eu pensei, Senhor, será que existem algumas atitudes que eu preciso também ter para que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que o Senhor se compadeça de mim? Então eu fui buscar na Bíblia algumas atitudes que você, que é tão necessitado da misericórdia, precisa ter. Eu mostrei aqui, eu vou mostrar a vocês algumas pessoas que Deus teve misericórdia. Dentre elas, as atitudes penitentes do homem sempre vão provocar
ali a reação e a compaixão de Deus à misericórdia. As atitudes que você tem penitente, que você avalia. O livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, vem falando para a gente sobre essas ações que nós devemos ter. Isaías 57, versículo 15. Deixa eu abrir aqui. O texto bíblico diz assim, ó, 57, versículo 15. A palavra de Deus diz: Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Veja aqui, o texto bíblico fala três coisas aqui para que Deus possa habitar em você e que ele tenha misericórdia. Eu estabeleci três itens que o autor declara. Para Deus, habito no lugar mais majestoso. É um fato que Deus habita num lugar muito forte e majestoso, no céu. E santo do universo. Contudo, eu estou presente com o coração, com o contrito e humilde de espírito. Quem não for contrito, ou seja, ligado ao Senhor, quem não for humilde de espírito, entendendo que Deus é maior, Deus não vai habitar. Tem atitude para você ter a misericórdia de Deus. Você que é soberbo, você que não reconhece as coisas do Senhor, você que pensa que é você que faz as coisas, que você é o fortão, que você faz e acontece, vou te dizer, Deus não habitará no meio de vocês. É um fato de que tem que ser humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo. Deus quer que você seja humilde de espírito para quê? Para que ele proporcione a você um novo ânimo. Ao quebrantado de coração, diz o texto bíblico. Para quem? Para quem for quebrantado de coração. E um novo alento ao coração arrependido. Então, tem que haver arrependimento. Para Deus ter misericórdia de você, esses três itens têm que estar na sua vida. Se você não tiver esses itens, a misericórdia não alcança você, porque existem de fato algumas atitudes do homem que sempre vão provocar ali a misericórdia, a compaixão de Deus por você. Quer você ter essa misericórdia? Então não esqueça desse versículo de Isaías 57, versículo 15. Eu ainda vou mais falando a vocês sobre algumas atitudes que nós temos que ter para essa misericórdia chegar até nós. Davi foi um homem, um dos homens que mais alcançou essa compaixão, e por isso que a gente leu aqui a história de Davi, né? Nós lemos aqui um pouco sobre essa compaixão. É Salmo 51, Salmo 51, versículo 16 ao 17, vem falando para a gente sobre a história de Davi e essa misericórdia que Deus tem sobre ele. Eu invejo Davi ao ver que, mesmo diante das atrocidades que ele fez, nós talvez nunca em nossa vida façamos essas transgressões grandes que ele fez, irmãos, mas mesmo assim Deus teve misericórdia dele. Então, talvez a sua vida não esteja tão difícil assim. Se para Davi teve misericórdia, para você também tem misericórdia. Se para Davi teve misericórdia, então para o seu filho, para o seu esposo, também tem misericórdia. Você tem que chamar essa misericórdia para dentro de casa. Você não pode rejeitar essa misericórdia. Você, no dia de hoje, tem que acordar para a vida aqui e falar assim: Senhor, misericórdia quero. Eu ainda falo mais a vocês, e eu falei a vocês sobre esse tema de misericórdia há um tempo atrás aqui, no Goal Six, mas numa perspectiva diferente. Foi Davi, esse homem, que ele alcançou essa compaixão de Deus e essa misericórdia de Deus aqui, porque as atitudes penitentes de Davi também sempre motivaram o Senhor a usar misericórdia com ele. As atitudes de Davi motivam Deus a usar essa misericórdia. Quais são elas? Salmo 51, versículo 16 e 17. Diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois, se assim fosse, eu os oferecia. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno
é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Vejam, parece que ele está falando as mesmas palavras ali de Isaías. Viveram em tempos diferentes, mas os mesmos tiveram as atitudes penitentes. Davi aqui, ele declara, né? O Salmo 51 é o salmo de contrição e confissão de Davi dos seus erros e pecados. E ele fala: Senhor, o senhor sabe que eu sou rei, dinheiro eu tenho para poder tocar e queimar o holocausto. Vocês sabem, ele era rei, ele podia pegar os bois, cabritos e fazer uma oferenda enorme, mas Deus não se agradava disso. O que que Deus se agradava? De um coração arrependido, de um coração contrito, de um coração que estava ligado com o Senhor. Então você tem que se arrepender dos seus pecados, porque assim declara o verso áureo de nossa lição. Arrependei-vos de vossos pecados e o que? Creia no Evangelho. É um fato, e eu pego esse verso que a gente leu e eu montei o meu sermão em cima dele aqui. Por quê? Porque eu percebo de que eu não quis estender a lição, né, para não ficar um sermão da lição, mas esse verso áureo que me motivou a entender que eu consigo ter a misericórdia do Senhor se eu tiver, de fato, aqui algumas atitudes, dentre elas, meu coração. Irmãos, Deus sente o cheiro do coração. Eu, às vezes, sinto o cheiro do coração. Eu consigo ver, às vezes, se o irmão tem um coração bom, se ele está fazendo por maldade, se o irmão está fazendo as coisas por coração mesmo, pelas coisas do Senhor. Eu consigo ver. Se eu consigo ver, imagine o Senhor que nos sonda por dentro. Sabe, é um fato de que ter um coração contrito, como o autor declara aqui, o Senhor não fica feliz com oferendas, pois se assim fosse, eu oferecia ao Senhor, porque ele é rico, ele tinha dinheiro e podia fazer o que ele quisesse. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno, a Deus, é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Deus não vai desprezar você se você chegar a Ele com o coração arrependido. Deus não vai desprezar você se você chegar a Ele com um coração contrito, querendo se ligar novamente a Ele. Eu sei que o cair é do homem, eu sei que pecados temos, mas o levantar é de Deus. Então você tem que clamar por essa misericórdia para dentro da sua casa, para dentro da sua história, para os seus filhos, para a sua família. Como Jó fazia. A cada manhã, Jó fazia o quê? Ele pegava ali e fazia holocausto por seus filhos. E de tarde também ele fazia holocausto por seus filhos, ou seja, ele estava atraindo a misericórdia do Senhor para o seu lar, para a sua vida, para os seus negócios, para que as coisas deem certo. Eu percebo que a gente cresce de escada, mas quando a gente cai de elevador. É tudo muito rápido a queda humana, mas parece que para construir algumas coisas nós levamos uma vida inteira. Ai, pastor, eu para construir e tudo e fazer, a gente levou uma luta, uma vida toda, mas o carro bateu, o ladrão roubou, aconteceu não sei o quê, separou, deu errado, não sei o quê. Parece que foi de elevador que desceu. Tudo é muito rápido. Então você precisa dessa blindagem. A blindagem passa pelo caminho da misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Como eu disse num sermão anterior, né? Tenha misericórdia de mim, filho de Davi. É um fato de que existem algumas atitudes. Juízes capítulo 11, versículo 15 e 16, as atitudes penitentes de Israel provocaram uma imediata reação da compaixão do Senhor em favor do seu povo. É um fato, irmãos, de que o livro de Juízes, ele declara que Deus teve essa compaixão. Juízes capítulo 11, versículo versículo 15 e 16. Eu estou botando muito texto na minha pregação, viu? Juízes, capítulo 11, versículo 15 e 16. Que eu pego a minha chave bíblica e aí eu vou pegando e vou rastreando o texto para que eu consiga comprovar ali a minha tese, que é saber que Deus, por isso que é assim que eu monto meu sermão, né? Saber que Deus tem compaixão de nós, eu começo a rastrear. Mas eu tô tá virando um estudo bíblico esse negócio. Juízes, capítulo 11, versículo 15, ou versículo 15 e 16 diz assim, ó: esclarecendo-lhe
Assim diz Jafé, Juízes capítulo 11, versículo 15 e 16, esclarecendo-lhe, assim diz Jefté: o povo de Israel não se apossou da terra de Moabe, nem da terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o Mar Vermelho, no Golfo de Acabe, e daí até Cádiz. É um fato de que, irmãos, eles tiveram aqui algumas atitudes penitentes que eles fizeram. Juízes, capítulo 11, versículo 15 ao 16. Assim diz o Senhor, o povo de Israel não se apossou de Moabe, nem da terra de Amon. Quanto aos israelitas, saíram do Egito, foram pelo deserto até o Mar Vermelho, no Golfo, e daí até Cádiz. Nessa época enviou Israel mensageiro ao rei Edom: permite, por favor, que eu passe pela tua terra. Então, vamos parar por aqui. É um fato de que Deus teve misericórdia deles e pediu a eles essa misericórdia para que eles pudessem passar ali pelo deserto. Imediatamente o Senhor foi ao encontro deles e permitiu que eles tivessem essa segurança de passar. Atitudes que eles tiveram. A penitência dos ninivitas levaram Deus a usar de compaixão e também de misericórdia ao desistir, irmãos, do mal que falou que iria acontecer àqueles pecadores. Vocês lembram da história ali de Jonas, né? Jonas não queria porque aquele povo era mau, aquele povo era um povo sem noção. E aí então, irmãos, o que que o povo fez? Quando foi falado sobre o arrependimento, todo o povo começou a se arrepender lá. Só que teve um negócio que tocou o coração de Deus. O rei tirou a sua vestimenta e colocou o quê? Uma vestimenta de saco, um pano de saco, que era um símbolo de humilhação. Ele deixa as vestimentas reais e coloca um pano de saco. Ele vai lá e começa a fazer o jejum, começa a se humilhar, como todo o povo havia se humilhado. Sabe o que aconteceu? Mudou o coração de Deus. Não destruiu a cidade toda. Por quê? Porque ali houve perdão, ali houve contrição. Talvez você devesse desviar o mal da sua casa. O mal vem como uma seta para te destruir. Senhor, desvia isso. A resposta branda, como é que o texto bíblico diz? Desvia o mal. Às vezes você é agressivo, guerreiro, você é briguento, não sei o quê, você atrai mais maldade. Você, meu, tem que ser assim mesmo, pastor, porque se eu não for assim, o negócio não acontece. A resposta branda desvia o furor, desvia o mal. Sabe? Existem atitudes para desviar o mal. Existem atitudes para que tenha misericórdia na sua casa, na sua vida. Se você não entender essas atitudes que eu estou propondo em meu sermão e falarei hoje e amanhã sobre isso, talvez você continue tendo mal dentro da sua casa. Por quê? Porque você tem que ter algumas atitudes. É óbvio que eu fiz um paralelo aqui, a minha cachorrinha, que ela tem algumas atitudes que ela faz, né? Ela chega assim, devagarzinho, vai falando, vai se esfregando, não sei o quê. E aí as atitudes dela me motivam a eu fazer um carinhozinho nela, a eu ter compaixão dela e colocar as coisas. As atitudes da cachorrinha, sabe? Isaías capítulo 1 diz assim, eu não vou abrir aqui porque o tempo não me permite, mas diz assim, o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não conhece o seu Deus. O que que o autor estava dizendo? Que o boi, ele conhece o seu possuidor, o cachorro conhece o seu dono. Você pode ver, pelo menos o cachorro que a gente tinha lá em casa, de todos os carros, o barulho do carro, o cachorro sabia o barulho do nosso carro. A gente chegava, o cachorro já começava na rua. Uau, 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 uau. Ele sabia distinguir. Ele nos conhecia. O boi conhece o seu possuidor, né? Mas Israel não conhecia o seu Deus. O cachorro conhece seu dono, mas parece que muito crente não conhece Deus, não conhece o seu Deus. E para você o conhecer, você tem que entender esse tema da misericórdia aqui, porque existem algumas atitudes que temos que fazer para que essa misericórdia se achegue até nós, até nossa casa. É um fato de que quando os ninivitas ali precisaram dessa misericórdia, eles fizeram as atitudes. Jonas capítulo 3, versículo 10, vem falando para a gente sobre essas atitudes que eles tiveram lá.
Jonas, capítulo 3, versículo 10, fala sobre essas atitudes que eles tiveram. Jonas, capítulo 3, versículo 10 diz assim, ó. Eu vou ler na linguagem de hoje. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. É um fato, irmãos, de que Deus havia sim dado uma sentença àquela cidade, mas mudou seu coração. Por quê? Porque houve perdão. Houve uma forma diferente. A misericórdia o alcançou, porque nem mesmo o profeta gostava daquela cidade. Queria mesmo que aquele povo morresse, porque aquele povo era tão ruim, tão ruim, tão ruim que ninguém queria. E aí então vai o profeta, vocês sabem a história do profeta, vai para dentro da barriga da baleia e cospe ele, e ele volta. E tem a luta de Jonas também, eu já preguei sobre vocês a luta de Jonas, e lá vai Jonas lá falar: bom, vou morrer agora. Ele vai lá e prega aquele povo. E aí o povo se arrepende. Jonas teve compaixão da árvore que secou, mas não teve compaixão do povo, e Deus ficou chateado. Mesmo com uma ferramenta ruim, Deus ainda usa ferramenta ruim, que era o caso do profeta Jonas. Deus usa você, querido irmão, se você tiver misericórdia. Se você, querido irmão, atrair essa misericórdia ao Senhor, atrair essa misericórdia para você. Nessa passagem bíblica que eu li aqui para vocês sobre Davi, né? Davi falha em numerar o povo e ele provoca a ira divina. Por quê? Porque Davi vai lá e ele conta, irmãos, as armas e Deus tinha falado assim: não é para contar as armas. Vocês sabem que a maior raiva de Deus com Davi não era que ele tinha matado o marido de Betseba, tinha feito as atrocidades que ele fez e aí por diante. Não, não era essa. A maior chateação de Deus com Davi foi quando o cara contou as árvores. Falou: poxa vida, caramba, você não viu o que aconteceu com Absalão, seu filho, rapaz? Tomou o trono de você, você ficou andarilho, você ficava com medo porque os seus próprios amigos apoiavam ali a Absalão e não apoiaram você, rapaz. Você não viu que quem te trouxe de volta fui eu? E como é que vai agora e você conta as armas? E o que é o ato de contar as armas, irmão? Parece ser coisa simples, mas contar as armas era dizer assim: olha, se a gente tiver uma guerra de novo, eu tenho que ter soldados e armas. Então, eu não estou confiando que é Deus que vai me proteger. Eu estou confiando que vai me proteger é o quê? É meu dinheiro, é meu carro, é minha habilidade de fazer as coisas. Mas não é Deus que está cuidando mesmo de mim, não. Não é Deus que está cuidando de nós. Rapaz, Deus ficou tão chateado com essa ingratidão de Davi. Deus ficou tão chateado com isso. Falou: puxa vida, que situação que Deus estava vivendo ali com Davi. Porém, irmãos, nessa passagem aqui que eu percebo que Davi falha em numerar ali o povo, ele provoca essa ira de Deus contra ele. Porém, as suas atitudes sinceras de arrependimento e de humilhação mudam o furor de Deus contra ele, mudam a raiva de Deus contra ele e levaram o Senhor a usar mais uma vez da sua misericórdia, da sua compaixão com Davi. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, fala sobre isso com a gente. Sabe, volta lá no Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, diz assim, ó. 1 Crônica 21, 26, cadê? Ah, Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. Vejam, irmãos, o Senhor mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Esse é o verso áureo aqui do nosso sermão. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro ali das malhas de cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Então, veja que a espada do anjo do Senhor estava lá e ele vai lá e embainha de volta a espada. Ou seja, cessou contra você, Davi, a raiva de Deus.
O anjo colocou de volta a espada na bainha, ou seja, teve misericórdia, mesmo Davi fazendo o que fez. Então, clame por essa misericórdia. Você pode mudar o coração de Deus, você pode mudar o curso da sua família, você pode mudar o curso da sua história, se você clamar pela misericórdia, meu irmão. Eu termino a minha mensagem de hoje com o último aqui. O Senhor não aceitou o sacrifício, não só aceitou o sacrifício penitencial de Davi, respondendo com fogo, e ele manda esse fogo do céu, né, que a gente leu aqui no verso inicial do meu sermão, como também pediu ao anjo destruidor que colocasse essa espada na bainha. Eu penso que isso é o momento de você dar um glória a Deus aí na sua casa, de você se alegrar, porque a infinita misericórdia de Deus, a infinita graça do Senhor, ela é tamanha que ela te alcança hoje. Essa misericórdia infinita, ela é tamanha que ela alcança seu filho, ela alcança sua casa, alcança seu esposo, sua esposa. Essa misericórdia te alcança no dia de hoje. Se você entender, e eu proponho a você que você venha amanhã ao Goal Six, porque eu vou mostrar a vocês não só hoje como as atitudes fazem com que eu atraia a misericórdia ao rejeite, mas eu vou mostrar amanhã que Deus é conhecido pela compaixão e pela misericórdia. Ele é conhecido por isso. E você tem que saber esse atributo de Deus, esse lado de Deus, e eu penso que é esse lado que você tem que se apegar, o lado da misericórdia. Porque o da justiça você já sabe, não há um justo sequer, todo mundo está no mesmo balaio. Já que não há justiça para nós, então que a misericórdia nos alcance. Eu digo porque não há justiça verdadeira. Como é que é isso, pastor? O senhor está falando de heresia, não há justiça verdadeira. Por quê? Porque era para todo mundo estar morto, irmãos. Todo mundo se afastou de Deus. Não há um justo sequer. Então, justiça não existe. Porque a justiça mesmo era para matar todo mundo. Se afastou de Deus? Mata. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, qual é o pagamento de se afastar de Deus? Morrer. Então, por que não morremos? Por que não somos consumidos ainda? Porque a misericórdia do Senhor burlou a justiça. Como eles fizeram isso? Nessa ordem do céu, trazendo a divindade para a terra para morrer em nosso lugar. É a forma de burlar o sistema. A divindade vem e fala o seguinte: olha, quanto é que pesa a humanidade, quanto é que pesa Deus? Deus é muito mais valioso, então eu vou pagar com um pagamento mais valioso. Traz de volta a humanidade para mim. Tá bom? Deus pagou, porque a humanidade toda morrendo não pagaria uma unha de Jesus Cristo morrendo. O sacrifício foi tão puro, tão sagrado, tão eficaz, que purifica a própria terra. Satanás fez de tudo para Cristo pecar, porque se Cristo pecasse em alguma coisa, ele iria arrebanhar todo mundo, gente. Se o inimigo faz você pecar, o inimigo arrebanha só você. Talvez você que consiga pregar para alguma pessoa também leve o pecado para a vida de outra pessoa. Então, o inimigo arrebanha um ou outro. Mas se o inimigo conseguisse arrebanhar Cristo, o pecado seria por toda a humanidade. Não haveria salvação. Sucumbiu e caiu o reino. Então, a salvação de Cristo é por toda a humanidade. Por isso, você tem que fazer essas atitudes de misericórdia. Comece fazendo hoje. Perdoe quem te ofendeu. Comece fazendo hoje. Comece perdoando você mesmo. Comece fazendo hoje, pedindo misericórdia para dentro de casa. Comece fazendo hoje, reconstruindo o altar do Senhor dentro do seu lar, da sua vida. Para quê? Para que você atraia essa misericórdia a você. Que Deus ajude você, que Deus o abençoe, que o Espírito Santo esteja sobre você. E amanhã você não pode perder, porque nós vamos falar sobre esse Deus que é misericordioso e que tem compaixão. Como é que eu faço, pastor, para acessar essa compaixão? Como é que eu faço, pastor, para poder ter essa misericórdia? Porque a misericórdia de Israel aqui foi eficaz, foi na hora. Como é que eu faço, Senhor, pastor, para eu poder ter isso? Amanhã eu vou mostrar a você. Então, venha hoje e entregue o seu coração ao Senhor de forma contrita, como Davi o fez. Mas venha amanhã também e entregue sua vida ao Senhor, porque Deus se levantará por você.
Bem, nós teremos uma oração nesse momento. A Rose estará orando, e enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também e clame por essa misericórdia. Vamos orar. Amém.